Como não podia ser diferente, o grande assunto da semana foi a desistência do Luiz Paulo da disputa e já aconteceram um monte de coisa depois disso e agora a gente já começa a olhar o que o Luiz Paulo vai fazer, para onde o Luiz Paulo vai. E aí teve uma movimentação que chamou a atenção dos meios políticos, que foi essa conversa que o Luiz Paulo teria tido com o Luciano, e depois o Luciano já tratando isso como a grande conquista, acho que até para mostrar um pouco de força em relação ao Amaro Neto, que vinha toda hora aí mostrando uma nova aliança, mostrando que o palanque dele estava pesado, estava firme, né? Sim. Pesado no sentido de ser firme, forte. E agora a gente fica nessa expectativa de saber o quanto que a saída do Luiz Paulo realmente a gente pode tratar isso como uma aliança, como o Luiz Paulo estaria então no palanque do Luciano na disputa, ou se ainda é um movimento, talvez na cabeça do Luiz Paulo ainda mais precoce, que ainda falta muita conversa. O Luciano já tratou isso como uma coisa obviamente consolidada, porque estrategicamente para ele é muito interessante já tratar isso como definitivo. Eu particularmente, não sei o que vocês acham, mas eu particularmente acho que ainda para o Luiz Paulo é um movimento inicial, uma primeira conversa, mas de qualquer maneira, guardando aí o peso que o Luciano deu, tal, enfim, mas não deixa de ser um fato muito importante politicamente falando, porque essa ida é o rompimento do Luiz Paulo com o grupo do governador Paulo Artung e passando para outro grupo, que é o grupo do Casagrande. Isso para mim não resta dúvida nenhuma, não é verdade? É verdade, porque não tem outro caminho, né? Depois da eleição de 2014, o jogo de poder no Estado ficou dividido entre o grupo do governador Paulo Artung e o grupo do ex-governador Renato Casagrande. Renato Casagrande está sem mandato, né? Então, mas continua sobrevivendo, continua forte e se tornou um grande jogador na eleição desse ano, né? A partir do momento que o Luiz Paulo renuncia à candidatura dele, por insatisfação, deixando nas entrelinhas essa insatisfação com o Palácio Anchieta, não tem como você ficar no meio do caminho, né? Não tem como você ficar em cima do muro e tal. Ele, ao fazer essa reunião com o Luciano Rezende, ele já dá a indicação de que saí do grupo do Paulo e estou no grupo do Renato Casagrande. Não tem caminho do meio aí, né? E também não cabe a ele fazer esse caminho do meio, porque ele se torna uma liderança muito importante no processo eleitoral. Porque o Luiz Paulo era um dos palanques mais competitivos, né, do cenário. Sim. Então ele leva com ele, claro que ali vão caindo, né, um pouco desse capital. O Lelo Coimbra, que é um candidato que tem uma linha, né, parecida com o do Luiz Paulo, herda bastante isso, né? O Amaro pode até herdar, não sei, né, embora o perfil do Luiz Paulo seja muito diferente, mas o Luiz Paulo ele leva com ele um bom capital político, se torna um importante jogador, um importante indutor de votos aí. E isso fortalece muito o palanque do Luciano Rezende. É o mais beneficiado, né? Exatamente. Inicialmente, é de se lamentar que o debate da eleição de Vitória fique tão empobrecido. A saída do Luiz Paulo é um baque nesse debate, e num debate que vai transcorrer de uma forma diferente. Se a gente estava lá em 2002 falando em mudança, havia muita questão, agora caiu essa mística da classe política. Vitória, que antes precisava de um síndico, precisa hoje de um gestor competente. E sem o Luiz Paulo para esse debate, fica prejudicado. Agora esse caminho, agora na grande disputa majoritária que a gente tem aqui, entre o grupo do Renato e o grupo do governador Paulo Artung, onde o Luiz Paulo entra nisso? E é bom que fique bem claro que Luiz Paulo e PSDB já não se trata da mesma figura. Exatamente. O Luiz Paulo pode tomar um caminho diferente do PSDB. O PSDB pode aderir ao palanque do Lelo, do Luciano. O Luiz Paulo é uma outra figura. O Paulo e essa aí que está a grande sacada dessa reviravolta que a gente teve em Vitória. O Luiz Paulo, com um movimento de peça, ele conseguiu tirar do governador Paulo Artung a peste do grande
grande eleitor da capital. Hoje não. Hoje o grande eleitor dessa eleição passa a ser o Luiz Paulo. E isso é fundamental para o Luciano Rezende, assim, inclusive essa menção de aproximação, porque não tem nada fechado ainda, é muito prematuro, agora vão começar as convenções, mas de toda forma ali, se você tinha uma candidatura antes competitiva do Luciano, hoje a gente pode dizer que ele está na disputa. Agora, só uma questão, eu acho que a gente não pode deixar de abordar esse tema, porque as pessoas ficam se perguntando ainda, por que o Luiz Paulo saiu da disputa? O que afinal, que foi assim decisivo? Eu acho que assim, eu já ouvi várias pessoas procurando motivos, né? E você acha um monte, né? Tem, porque o dinheiro era curto, ele não tinha conseguido a grana que tinham prometido para ele, parece que o Aécio fechou o cofre e tal, tinha dívidas anteriores e tal, estava difícil para compor com outros partidos, enfim, tem uma série de... Mas assim, eu acho que uma coisa que fica claro, e o Luiz Paulo, depois que ele comenta a saída dele, ele também deixa isso muito sutilmente nas entrelinhas, ele não fala diretamente, ele não explica isso claramente, mas assim, você fica... no meu entendimento, o grande responsável pela saída do Luiz Paulo foi o Paulo Artung. Isso acho que fica muito claro quando ele caminha na direção do Luciano, porque se não fosse o Paulo, o grande responsável pela saída dele, podia fazer qualquer outro movimento, certo? E acho que o Luciano, pro Luiz Paulo fazer, ir em direção ao palanque que está o Luciano, que é o palanque que também está o Casagrande, eu acho que foi difícil para o Luiz Paulo, porque o Luiz Paulo tem o ressentimento da disputa de 2012, então quer dizer, não foi fácil para ele, mas eu acho que isso mostra que o ressentimento dele com o Paulo é ainda maior. Zeca, sabe? Vamos pegar a história de Luiz Paulo e Paulo Artung, né? Em 2006, Luiz Paulo era candidato ao Senado. Não, era deputado federal. Não, em 2006 ele era candidato ao Senado. Aí ele foi saiu retirado. E foi para a Câmara, isso. Daí foi eleito na deputado. Foi a última eleição que ele ganhou. Exatamente. Né? E ele foi retirado desse jogo por quê? Porque o governador... Tomou uma rasteira também. Exatamente. Então, né? Em 2010, na preparação do processo eleitoral de 2010, o Luiz Paulo era um dos 3 nomes que estavam colocados dentro da base do governador para se capitalizar e depois ele escolher quem seria seu sucessor. Aqueles que estavam com a senha na mão, né? Exatamente. Aí o Ricardo Ferraz foi lá e pegou a senha número 1 e o Renato foi lá e pegou a senha dele, né? E o Luiz Paulo ficou para trás também. Depois teve que disputou a eleição, que era uma imposição do próprio PSB, sempre sacrificado. Quer dizer, as derrotas têm muito Tem muito a ver. Aí em 2014 ele era novamente candidato ao Senado, no palanque do Renato Casagrande. Ele foi jogado para o palanque do Paulo, foi candidato a deputado federal numa situação completamente adversa, ficou com a 2ª suplência. O Luiz Paulo não poderia perder novamente. Entendeu? Seria a 4ª derrota, ele ia ficar numa situação muito ruim. E aí, quando você vai acumulando derrotas, né? Você vai perdendo esse capital, né? E aí o Luiz Paulo se viu diante novamente de uma situação em que ele não estava ali como o preferido, né? O favoritaço. E aí ele recuou antes, até porque é uma característica dessa eleição. O processo eleitoral, como ele é muito curto, ele é sem dinheiro, todas aquelas características, né, que a gente já discutiu várias vezes sobre o processo desse ano, o processo está sendo decidido agora, né? Está sendo afunilado agora, está sendo... quem não tem dinheiro, quem não tem condição de disputar, está saindo fora mesmo. Naturalmente porque o processo é selvageria mesmo, como ele falou, né? Os fracos vão ficando pelo caminho. Os fracos que eu digo em relação a recurso e estrutura, né? Então, acho que tudo isso, mais todos aqueles outros fatores, levaram o Luiz Paulo não só a sair do processo, mas também a sair do grupo, né? Do Paulo, onde ele não conseguiu acumular tantas vitórias, assim, nunca foi tão vantajoso para ele. Uma década já de estar nesse processo. Uma década sem vencer uma eleição. A gente tem que ver que o povo, as escolhas do povo é uma questão meio controversa. O Luiz Paulo a gente sempre teve em boa conta como um dos principais quadros políticos
mas que não ganhava eleição. E a gente sempre, toda eleição, a gente chega lá, agora essa derrota acabou com o Luiz Paulo acabou. E ele sempre foi se mantendo, só que dessa vez parece que a questão pegou de fato, se tornou uma eleição vital para ele. E aí, porque recall tem limite, né? Até quando o Neto fala, que eu acho que é meio consenso, todo mundo, muita gente fala isso, o Luiz Paulo é um quadro muito qualificado, mas isso vai passando o tempo, vai ficando até pode ser uma lenda, né? Vai ficando para trás de um jeito, né? Vai se perdendo, porque vão surgindo também outras figuras nesse meio. Desde então, vários outros quadros se formaram e o Luiz Paulo se tornou uma liderança quase envelhecida pelo tempo. Isso é muito ruim para o político. E agora ele chega, e agora pelo menos ele deve ter feito um exercício de futuro. Queria tomar mais uma rasteira do governador, como tantas outras, como você começou a citar isso. E vale, eu acho importante destacar que o Luiz Paulo sempre foi muito capaz. Ele só deixou de ser capaz disso, quem disse, é a mãe dele, aliazinha Veloso Lucas. O meu filho só para de pensar quando ele está do lado do Paulo. E toda vez que o Luiz Paulo se aproximou do Paulo, ele deixou de pensar politicamente e só fez besteira. Agora deixa eu só colocar uma última questão para a gente fechar aqui. Até para tentar fazer um exercício de para onde o Luiz Paulo iria. Eu falo para onde politicamente ele iria, porque assim, eu acho que talvez, além de ter feito essa escolha de lado, eu acho que o Luiz Paulo também ele encerrou um ciclo. Eu acho que dificilmente o Luiz Paulo disputaria novamente a prefeitura de Vitória. Eu acho, minha opinião. Eu acho que ele parte para um outro plano. Quando ele vai para o grupo do Renato Casagrande, obviamente que ele está fazendo um plano para 2018. Ele não foi para o grupo do Renato Casagrande para eleger o Luciano. Ele foi para o grupo do Renato Casagrande pensando no projeto dele para 2018. Eu entendo assim, que ele já percebeu que dentro do grupo do Paulo não tem espaço. Então, aí a gente tem um congestionamento de lideranças tucanas aí pela frente. Hein? Não, mas de qualquer maneira, não sei o que pode acontecer a partir dessa escolha, mas assim, eu vejo o Luiz Paulo num projeto para 2018. Não sei se para a Câmara, não sei se para o Senado está congestionado, como você falou. Porque você Vocês tem acham isso também? você tem Você acha que ele Max seria Filho. candidato a prefeito novamente? A prefeito não, mas aí você pensa para 2018. Você tem Max Filho, você tem Ricardo Ferraz e você tem César Colnago. Você pega hoje o Tucanato aqui. Eu não sei nem se ele continua no PSDB. Né? Eu acho que cada vez mais parece que o Luiz Paulo perdeu o espaço dentro do PSDB. O PSDB perdeu as origens, os quadros voltou a ser uma sigla de aluguel. É aquela história, o Ricardo entra e sai, o Marcos entra e sai. Perde a questão... E cada um trabalhando o seu projeto pessoal. Se a gente for citar, aqui você citou 4, eu cito mais um, o Otaciano, secretário, que é pretenso a candidato a deputado federal. E aí, onde entraria o Luiz Paulo nisso? Com o César Colnago também, com o Max Filho, que já é atual deputado. Você tem uma Jéssica como um expoente. O Luiz Paulo está ficando sem espaço e sem alternativa. Dentro do PSDB, eu via que a última chance dele era a Prefeitura de Vitória. Agora ele vai ter que buscar um novo caminho. E esse caminho vai ter que ser fora das asas do Paulo.